Há uma verdade que precisa ecoar em nossos corações neste momento. Muitos de nós temos buscado a Deus em oração, clamado por respostas, suplicado por direção, mas algo está errado. Nossas orações sobem como fumaça que se dissipa no ar, e o silêncio divino pesa sobre nossa alma. Será que Deus nos abandonou? Não, amados. A questão é muito mais profunda e dolorosa do que imaginamos. O grande pregador Charles Spurgeon, aquele príncipe dos púlpitos que conhecia os segredos da comunhão com o Altíssimo, nos advertiu sobre algo crucial. Ele dizia que podemos estar diante de Deus com palavras vazias, recitando orações mecânicas, enquanto nosso coração permanece distante como o Oriente está do Ocidente. Spurgeon ensinava que Deus não se impressiona com a eloquência de nossas palavras, mas busca a sinceridade de nossa alma. Quantas vezes nos ajoelhamos repetindo as mesmas frases decoradas, as mesmas súplicas automáticas, esperando que Deus responda a um ritual vazio? É como se estivéssemos batendo em uma porta trancada por nossas próprias mãos, reclamando que ninguém atende. O Espírito Santo, aquele Consolador prometido por Jesus, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pode escolher o silêncio quando nossa oração se torna apenas ruído religioso. Precisamos entender uma verdade que atravessa os séculos desde os profetas até os apóstolos. Deus não deseja nossos monólogos ensaiados. Ele não se agrada de palavras bonitas que não nascem do quebrantamento genuíno. Quando oramos apenas com os lábios, enquanto nosso coração vagueia por 1000 pensamentos mundanos, estamos provocando o Espírito Santo a se afastar. Isaías capturou esta realidade com palavras cortantes, quando o Senhor declarou através dele: "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Que diagnóstico terrível! Que radiografia dolorosa de uma vida de oração moribunda! Estamos diante do Criador do Universo, com corações divididos, mentes distraídas, e ainda esperamos que Ele nos ouça, como se fôssemos seus filhos devotados. A hipocrisia na oração é um veneno mortal para a vida espiritual. Quando nos apresentamos diante de Deus, fingindo uma santidade que não possuímos, escondendo pecados que não confessamos, mantendo mágoas que não perdoamos, estamos construindo um muro entre nós e o céu. O Espírito Santo conhece cada recanto de nosso ser. Ele vê além das palavras eloquentes e dos clichês religiosos que aprendemos a repetir. Spurgeon costumava dizer que uma oração de 5 minutos feita com o coração partido vale mais do que horas de súplicas vazias. Ele entendia que Deus procura adoradores em espírito e em verdade, não atores religiosos interpretando um papel de piedade. Quando oramos apenas para sermos vistos, para cumprirmos uma obrigação, para marcarmos presença diante de Deus, estamos insultando aquele que merece toda a reverência. Muitos de nós carregamos uma lista de pedidos para Deus como se Ele fosse um distribuidor de bênçãos automático. Queremos casa, carro, emprego, saúde, prosperidade. Não há nada errado em apresentar nossas necessidades ao Pai Celestial. Mas quando nossa oração se resume a uma lista de desejos egoístas, quando não há gratidão, quando não há submissão à vontade divina, quando não há busca pela face de Deus, estamos transformando a oração em um ato de consumismo espiritual. Tiago nos adverte com clareza cristalina: "Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres." Que palavra dura, que realidade incômoda. Nossas orações muitas vezes revelam o egoísmo que habita em nosso coração. Queremos que Deus sirva aos nossos propósitos, em vez de nos rendermos aos propósitos dele. E quando isso acontece, o Espírito Santo não responde, porque ele não é nosso servo, mas nosso Senhor. Há também aqueles que oram mantendo pecados não confessados em seus corações. Vivem em desobediência consciente, pisoteiam os mandamentos divinos durante a semana, mas no domingo esperam que suas orações atravessem os céus. Salomão escreveu com sabedoria: "O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável." Palavras duras, mas necessárias. Não podemos viver em rebeldia e esperar comunhão. Se você guarda rancor no coração, se alimenta amargura contra alguém, se recusa a perdoar como foi perdoado,
Suas orações ficam presas entre o chão e o teto. Jesus foi categórico ao ensinar que quando estamos orando, se nos lembramos que alguém tem algo contra nós, devemos primeiro nos reconciliar. A falta de perdão é como uma pedra jogada sobre a fonte da oração, impedindo que as águas fluam livremente até o trono da graça. Reflita comigo neste instante. Como tem sido sua vida de oração? Você tem falado com Deus ou apenas falado sobre Deus? Você tem buscado a presença dele ou apenas os presentes dele? Suas orações nascem de um coração sincero ou de um dever religioso? Estas perguntas não são confortáveis, mas são necessárias. O Espírito Santo aguarda nossa honestidade, nossa transparência, nosso quebrantamento genuíno. Se você sente que suas orações não passam do teto, se parece que Deus está distante, se o Espírito Santo permanece em silêncio diante de seus clamores, talvez seja a hora de examinar não a fidelidade de Deus, mas a sinceridade de seu coração. Talvez seja tempo de deixar de lado as orações decoradas e derramar sua alma diante daquele que tudo vê e tudo sabe. Talvez seja o momento de confessar, de arrepender, de perdoar, de render-se completamente. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconhece que precisa restaurar sua intimidade com Deus, inscreva-se neste canal. Aqui você encontrará mais ensinamentos que vão fortalecer sua caminhada espiritual e aprofundar seu relacionamento com o Criador. E para aqueles que desejam uma jornada de restauração profunda, preparamos um material especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um guia prático que vai ajudar você a reconstruir sua vida de oração e experimentar novamente a presença viva do Espírito Santo. O link está no primeiro comentário fixado. Dê esse passo de fé hoje mesmo. A transformação que você busca começa quando você para de fingir diante de Deus e começa a ser real diante dele. O Espírito Santo não se cala porque é surdo aos seus clamores, mas porque aguarda que você venha com verdade no íntimo, com o coração quebrantado, com o espírito contrito. E quando você vier assim, prepare-se, porque aí sim o céu se abrirá e você ouvirá a voz daquele que nunca abandona os que o buscam com sinceridade. O silêncio de Deus não é ausência, mas resposta. Quando o Espírito Santo se cala diante de nossas orações, ele está nos ensinando algo que nossas palavras vazias jamais aprenderiam. Há uma diferença abissal entre Deus estar calado e Deus estar distante. Ele pode estar perfeitamente perto, observando, aguardando, mas escolhendo não responder até que algo mude em nós. Pense em um pai que ama seu filho profundamente. Quando aquela criança vem até ele apenas para pedir dinheiro, nunca para conversar, nunca para estar em sua presença, nunca para conhecê-lo melhor, o que acontece no coração daquele pai? Ele não deixa de amar, mas sente a dor da relação superficial. Assim, é com nosso Pai Celestial. Ele não deseja ser apenas nosso provedor, mas nosso amigo íntimo, nosso confidente, nosso refúgio. Muitos crentes transformaram a oração em uma transação comercial. É como se chegássemos diante do trono da graça com um contrato nas mãos dizendo: Senhor, eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja, eu dizimo, agora me dê o que estou pedindo. Mas Deus não negocia, ele relaciona-se. Ele não busca empregados que cumprem tarefas, mas filhos que desejam comunhão. Quando reduzimos a oração a uma moeda de troca, estamos profanando algo sagrado. A Escritura nos mostra que Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Ele não fazia isso apenas para pedir coisas ao Pai. Ele buscava comunhão, conexão, alinhamento de vontade. Se o próprio Filho de Deus, que era um com o Pai, sentia necessidade dessa intimidade, quanto mais nós que somos frágeis, falhos e dependentes. A oração verdadeira não começa com nossas necessidades, mas com a grandeza de Deus. Quando entramos na presença do Senhor apenas focados em nossos problemas, perdemos a perspectiva de quem Ele é. Antes de derramarmos nossas petições, precisamos contemplar Sua majestade, reconhecer Sua soberania, declarar Sua santidade. O Pai Nosso que Jesus ensinou começa com adoração, não com pedidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Somente depois dessas declarações é que vêm as súplicas. Há uma enfermidade espiritual que tem assolado muitos corações sinceros. É a doença da pressa na oração. Chegamos diante de Deus correndo, despejamos meia dúzia de pedidos apressados e saímos correndo novamente para nossas ocupações. Não há contemplação, não há silêncio, não há escuta. Falamos sem parar, mas não damos espaço para que Deus fale. Como o Espírito Santo pode nos guiar se não paramos para ouvi-lo? A oração que agrada a Deus nasce de um coração que está disposto a ouvir tanto quanto falar. Elias não ouviu Deus no terremoto, no fogo ou no vento forte, mas na voz mansa e delicada. Quantas vezes o Espírito Santo tem tentado falar conosco naquele sussurro suave, mas estamos barulhentos demais em nossas próprias palavras para perceber. Precisamos aprender a cultivar o silêncio reverente diante da presença divina. Outro erro grave que apaga a voz do Espírito é a falta de perseverança na oração. Oramos 1, 2, talvez 3 vezes por algo, e se não vemos resultado imediato, desistimos. Concluímos que Deus não vai responder e partimos para outras estratégias humanas. Mas Jesus contou a parábola da viúva insistente, justamente para nos ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. A persistência na oração não muda a Deus, muda a nós. Quando desistimos facilmente de orar, revelamos que nossa fé é superficial. Mostramos que não confiamos realmente no caráter de Deus, que não cremos verdadeiramente em seu poder, que não esperamos de fato em sua bondade. O Espírito Santo se entristece com nossa incredulidade, disfarçada de conformismo. Ele nos chama a uma fé tenaz, que clama dia e noite, que não solta os pés do altar até receber a bênção. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que prevaleceram em oração. Ana orou com tanta intensidade no templo que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Jacó lutou com o anjo e disse: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Daniel orou 3 vezes ao dia mesmo sob ameaça de morte na cova dos leões. Paulo e Silas oraram e cantaram hinos na prisão à meia-noite. Estes não eram pessoas especiais, eram pessoas desesperadas por Deus. O que temos visto hoje são orações mornas, tépidas, sem paixão, sem urgência, sem fogo. Orações que poderiam ser feitas ou não, tanto faz. Orações que não custam nada, não exigem nada, não transformam nada. E depois nos perguntamos por que o céu parece bronze sobre nossas cabeças. O Espírito Santo responde ao fervor, à intensidade, à fome genuína pela presença de Deus. Mornidão espiritual produz silêncio celestial. Há também aqueles que oram, mas vivem em constante murmuração e reclamação. Durante o dia inteiro, murmuram contra as circunstâncias, criticam outras pessoas, reclamam de suas vidas e, à noite, ajoelham-se para orar. Como pode brotar água doce e amarga da mesma fonte? Como podemos bendizer a Deus em nossas orações e amaldiçoar nossas situações com nossas palavras? Tiago nos alerta que isso não deveria acontecer. Nossas palavras têm poder. Elas podem edificar ou destruir, abençoar ou amaldiçoar, trazer vida ou morte. Quando passamos o dia inteiro falando negativamente, declarando derrota, profetizando desgraça sobre nós mesmos, estamos anulando nossas próprias orações. É como plantar sementes de fé à noite e arrancá-las pela raiz durante o dia. O Espírito Santo não pode operar em um ambiente de incredulidade constante. Precisamos vigiar nossas palavras não apenas nos momentos de oração formal, mas em cada conversa, em cada pensamento verbalizado, em cada declaração sobre nossa vida. Se você quer que Deus fale, comece falando as palavras dele. Se você deseja que o Espírito Santo se manifeste, pare de concordar com o diabo através de suas murmurações. Suas palavras devem refletir sua fé, não seus medos. Outro aspecto crucial que silencia o Espírito Santo é a falta de obediência às orientações que ele já nos deu. Quantas vezes Deus já falou algo claro ao seu coração e você ignorou? Quantas direções você já recebeu e não seguiu? Quantos ajustes o Espírito Santo já pediu e você adiou? E agora você quer que ele continue falando?
Porque Deus daria novas instruções se você não obedeceu às antigas. A obediência parcial é desobediência completa. Não adianta fazer 90% do que Deus mandou e ignorar os 10% que são inconvenientes. Saul aprendeu isso da maneira mais dolorosa quando desobedeceu a ordem de destruir completamente os amalequitas. Ele guardou o melhor do rebanho com a desculpa de que seria para sacrificar a Deus. Mas Samuel declarou: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus prefere nossa obediência do que nossos rituais religiosos. Se há algo que o Espírito Santo já te mostrou e você tem resistido, esse é o momento de render-se. Pode ser um perdão que você precisa oferecer, um hábito que precisa abandonar, uma restituição que precisa fazer, um relacionamento que precisa restaurar, uma chamada que precisa aceitar. Enquanto você resistir à vontade conhecida de Deus, suas orações não serão ouvidas como você deseja. A obediência abre portas no céu que nenhuma eloquência consegue abrir. Reflita sobre sua jornada de oração. Você tem sido obediente às pequenas coisas que Deus tem falado. Você tem honrado os compromissos que assumiu diante dele. Você tem seguido as direções do Espírito Santo, mesmo quando não faziam sentido para a sua lógica humana? A qualidade de nossa oração está diretamente ligada à qualidade de nossa obediência. Não podemos esperar respostas novas se não obedecemos às antigas. A verdadeira oração exige algo que muitos não estão dispostos a oferecer: humildade genuína. Não aquela humildade encenada, aquela falsa modéstia que se apresenta diante dos homens, mas a humildade que quebra o coração diante de Deus. O orgulho é como uma barreira de concreto entre nós e o céu. Enquanto nosso coração estiver inflado de autossuficiência, as orações não passarão dessa barreira invisível, mas real. Jesus contou uma parábola que atravessa os séculos e ainda fere nosso orgulho religioso. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu cheio de si agradecia a Deus por não ser como os outros homens, por jejuar 2 vezes por semana, por dizimar de tudo. O outro, um publicano, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus declarou que este desceu justificado, não aquele. Quantas vezes nossas orações se parecem mais com a do fariseu do que com a do publicano? Quantas vezes nos apresentamos diante de Deus, lembrando-o de nossas boas obras, de nossos sacrifícios, de nossa fidelidade, como se ele nos devesse algo em troca? A verdadeira oração começa quando reconhecemos que não merecemos nada, que somos dependentes absolutos da misericórdia divina, que sem ele nada podemos fazer. O Espírito Santo habita nos quebrantados de coração. Ele não vem onde há soberba, autossuficiência e orgulho espiritual. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esta é uma lei espiritual imutável. Se você quer experimentar a manifestação poderosa do Espírito Santo em suas orações, precisa descer do pedestal onde colocou a si mesmo e prostrar-se como mendigo diante do Rei dos Reis. A humildade verdadeira nos faz reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. Nossa saúde, nossa família, nosso emprego, nosso fôlego, nossa própria existência são dádivas imerecidas da bondade divina. Quando perdemos essa perspectiva, quando começamos a pensar que conquistamos tudo por nossos próprios méritos, nosso coração se fecha para a ação do Espírito Santo. Ele não divide glória com ninguém. Há também uma questão delicada que precisa ser endereçada: a oração egoísta disfarçada de espiritualidade. Muitos oram pedindo bênçãos, mas não para abençoar outros. Clamam por prosperidade, mas não para ser generosos. Suplicam por cura, mas não para servir melhor ao reino. Buscam poder espiritual, mas não para edificar a igreja. Quando nossas orações giram exclusivamente em torno de nossos interesses pessoais, elas se tornam vazias aos ouvidos de Deus. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Repare que o foco não está em nossos desejos, mas nos propósitos de Deus. Quando alinhamos nosso coração com os interesses do reino, quando nossa maior paixão se torna ver a vontade divina cumprida, nossas orações ganham poder e autoridade.
O Espírito Santo responde a corações que batem no mesmo ritmo do coração de Deus. Pense nos grandes intercessores da Bíblia. Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias e 40 noites intercedendo pelo povo que havia pecado com o bezerro de ouro. Ele chegou a dizer a Deus: agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão risca-me do teu livro. Que amor sacrificial, que coração voltado para os outros. Moisés não estava preocupado apenas com sua própria salvação, mas com a redenção de um povo inteiro. Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que tinha grande tristeza e contínua dor no coração por causa de seus irmãos segundo a carne, os israelitas. Ele declarou que desejaria ser separado de Cristo se isso resultasse na salvação deles. Que desprendimento! Que amor genuíno! Estas são orações que movem o céu, orações que não buscam benefício próprio, mas o bem dos outros e a glória de Deus. Quando foi a última vez que você orou fervorosamente por alguém que não fosse você mesmo ou sua família imediata? Quando foi a última vez que intercedeu por sua cidade, por sua nação, por missionários em campos distantes, por irmãos perseguidos em outras partes do mundo? A oração egoísta revela um coração pequeno, limitado, que ainda não compreendeu a amplitude do amor de Deus por toda a humanidade. O Espírito Santo nos convida a uma vida de intercessão, não de petição egoísta. Ele nos chama a chorar com os que choram, a nos alegrar com os que se alegram, a carregar os fardos uns dos outros. Quando nossa oração se expande para além de nossos próprios interesses, quando começamos a sentir a dor alheia como nossa, quando intercedemos pelos perdidos, pelos desviados, pelos sofredores, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Outra armadilha que silencia o Espírito Santo é a oração sem fé. Tiago nos adverte claramente: peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Palavras duras, mas verdadeiras. Orar sem fé é como plantar sementes em solo de pedra, esperando que germinem. Simplesmente não vai acontecer. A fé genuína não é ausência de dúvidas, mas escolha de confiar apesar das dúvidas. É aquele pai que clamou a Jesus: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele reconheceu sua fragilidade, mas escolheu confiar mesmo assim. A fé que Deus honra não é a fé perfeita, mas a fé sincera. Não é a ausência de questionamentos, mas a decisão de crer contra todas as evidências contrárias. Quando você ora, você realmente espera que Deus responda? Ou você já decidiu de antemão que provavelmente nada vai acontecer? Suas palavras declaram fé, mas seu coração abriga incredulidade? O Espírito Santo sonda os corações e conhece a diferença entre fé verdadeira e palavras religiosas vazias. Ele não é enganado por nossas performances espirituais. Precisamos nos lembrar de que servimos a um Deus que ressuscitou mortos, abriu o mar, fez o sol parar, curou leprosos, expulsou demônios, transformou água em vinho. Nada é impossível para ele. Absolutamente nada. Então, por que oramos com tanta timidez, com tanta dúvida, com tanta falta de expectativa? Será que esquecemos quem é nosso Deus? Será que reduzimos o Todo-Poderoso a um ser limitado como nós? A oração de fé não é presunção. Não é exigir que Deus faça o que queremos quando queremos. É confiar que Ele sabe o que é melhor, mas ao mesmo tempo crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É aquela confiança inabalável de que, mesmo quando não entendemos seus caminhos, Ele está no controle e trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando Abraão foi chamado por Deus para sacrificar seu filho Isaque, ele obedeceu com fé, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, se necessário. Quando os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente, eles declararam: o nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que não o faça, não nos curvaremos à estátua. Esta é a fé que honra a Deus, fé que confia em seu poder, mas também se submete à sua vontade soberana. Examine seu coração neste momento. Quando você ora a fé verdadeira, a expectativa real, a confiança inabalável no caráter e no poder de Deus? Ou suas orações são apenas palavras lançadas ao vento, sem convicção,
sem esperança, sem vida. O Espírito Santo responde à fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda. Mas ele se cala diante da incredulidade disfarçada de religiosidade. Há um ingrediente essencial na oração que muitos negligenciam: a gratidão. Quantas vezes nos aproximamos de Deus apenas com lamentações, reclamações e pedidos, mas esquecemos de agradecer pelas incontáveis bênçãos que já recebemos. Somos como os 10 leprosos que foram curados por Jesus. Todos receberam o milagre, mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A ingratidão é uma ofensa grave ao coração de Deus. Quando deixamos de reconhecer sua bondade, quando tomamos suas misericórdias como garantidas, quando não valorizamos o que ele já fez, estamos mostrando um coração endurecido e insensível. O Espírito Santo se entristece com nossa falta de memória, com nossa incapacidade de enxergar as bênçãos que nos cercam. Como pode ele nos dar mais se não agradecemos pelo que já temos? Paulo nos exortou a dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Repare, em tudo, não apenas nas coisas boas, não somente quando tudo está funcionando perfeitamente, mas também nas dificuldades, nas provações, nas circunstâncias adversas. Porque até mesmo naquilo que parece negativo, Deus está operando algo que nossos olhos limitados ainda não conseguem enxergar. A gratidão transforma nossa perspectiva. Quando começamos a contar nossas bênçãos, quando lembramos de onde Deus nos tirou, quando recordamos as batalhas que Ele já nos fez vencer, nosso coração se enche de esperança e fé. A gratidão é como um portal que abre o céu. É impossível ser grato e amargurado ao mesmo tempo. É impossível agradecer genuinamente e permanecer em desespero. A gratidão muda nossa alma. Existe também algo que apaga completamente a voz do Espírito Santo: viver uma vida dupla. Apresentar uma imagem piedosa aos domingos e viver de qualquer jeito durante a semana. Orar no culto com lágrimas nos olhos e negociar desonestamente na segunda-feira. Levantar as mãos em adoração e falar mal dos irmãos pelas costas. Esta hipocrisia é veneno para a vida espiritual e paralisa totalmente a ação do Espírito. Jesus foi implacável ao denunciar a hipocrisia dos religiosos de sua época. Ele os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de ossos de mortos por dentro. Ele os comparou a copos limpos por fora, mas imundos por dentro. Palavras duras, mas necessárias. Deus não se impressiona com nossas máscaras religiosas. Ele vê além das aparências e conhece quem realmente somos quando ninguém está olhando. Se há áreas de sua vida que você esconde dos outros, segredos que você guarda com vergonha, pecados que você comete longe dos olhares da comunidade, saiba que o Espírito Santo conhece tudo. Ele vê você no escuro, ouve suas conversas privadas, conhece seus pensamentos mais íntimos. E quando você se ajoelha para orar carregando essa duplicidade, suas palavras não chegam ao céu. Elas ricocheteiam de volta sobre sua própria cabeça. A integridade é fundamental para uma vida de oração eficaz. Ser a mesma pessoa em público e em particular, ter o mesmo caráter no trabalho e em casa, manter os mesmos padrões quando está sozinho ou acompanhado. Esta coerência de vida é o que torna nossas orações autênticas. O Espírito Santo habita em vasos limpos, em corações sinceros, em vidas transparentes. Ele não divide espaço com a falsidade. Precisamos entender que Deus não exige perfeição, mas honestidade. Ele sabe que somos humanos, que falhamos, que tropeçamos. O que ele não tolera é a hipocrisia, é fingir ser o que não somos, é manter uma fachada religiosa enquanto o coração está podre. Davi cometeu pecados terríveis, adultério e homicídio, mas quando foi confrontado, ele não tentou se justificar. Ele confessou, se arrependeu e clamou: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." A pureza de coração é mais valiosa aos olhos de Deus do que 1000 sacrifícios religiosos. Jesus declarou: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Não é questão de nunca pecar, mas de não cultivar o pecado, não fazer dele um hábito, não protegê-lo como se fosse um tesouro precioso.
É ter a coragem de expor nossas feridas à luz, trazer nossas falhas para a cruz, confessar sem desculpas. Outro aspecto que fecha os ouvidos de Deus é a oração sem ação. Quantos oram por mudança, mas não se dispõem a mudar? Quantos pedem que Deus transforme suas circunstâncias, mas não tomam nenhuma atitude prática? Quantos clamam por vitória, mas continuam se alimentando das mesmas coisas que os derrotam? A fé sem obras é morta, e a oração sem obediência é vazia. Se você ora pedindo saúde, mas continua destruindo seu corpo com maus hábitos, Deus não vai fazer milagre para sustentar sua irresponsabilidade. Se você ora por restauração no casamento, mas não se esforça para melhorar, não espere que o céu faça o trabalho que é seu. Se você clama por libertação financeira, mas gasta irresponsavelmente, não culpe a Deus pela sua situação. A oração verdadeira nos move à ação, não nos deixa acomodados. Tiago escreveu: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Deus coopera com aqueles que fazem sua parte. Ele multiplica o que você coloca em suas mãos, mas você precisa colocar algo. Os discípulos tinham apenas 5 pães e 2 peixes, mas eles trouxeram o que tinham, e Jesus multiplicou. Se você fica de braços cruzados esperando que tudo caia do céu, suas orações serão inúteis. O Espírito Santo nos capacita, nos fortalece, nos guia, mas ele não faz por nós o que podemos e devemos fazer. Ele opera através de nossa cooperação, não apesar de nossa omissão. Quando você ora, pergunte-se: o que eu posso fazer a respeito desta situação? Que passos práticos posso dar? Como posso cooperar com o que estou pedindo a Deus? E então mova-se na direção da resposta que você busca. Há também aqueles que oram, mas não perdoam. Guardam rancor, alimentam mágoa, cultivam amargura, e depois se perguntam por que suas orações parecem não ter poder. Jesus foi muito claro quando disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavras impossíveis de ignorar. O perdão não é opcional para quem deseja ter uma vida de oração eficaz. É mandamento, é exigência, é condição. Deus não negocia neste ponto. Você não pode receber o perdão divino se não estiver disposto a perdoar aqueles que lhe ofenderam. A falta de perdão é como um veneno que contamina toda a sua vida espiritual, impedindo que as bênçãos de Deus fluam livremente. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que não doeu. Não é permitir que a pessoa continue lhe machucando ou voltar a confiar cegamente em quem traiu sua confiança. Perdoar é liberar o ofensor da dívida que ele tem com você. É entregar a vingança nas mãos de Deus. É escolher não deixar que a mágoa domine seu coração. É uma decisão, não um sentimento. Quando você perdoa, quem mais é libertado é você mesmo. A amargura é uma prisão onde você é o único prisioneiro. O ofensor muitas vezes nem sabe que você está sofrendo, já seguiu com sua vida, enquanto você está preso no passado, revivendo a dor, alimentando o ressentimento. O Espírito Santo não pode operar plenamente em um coração amargurado. O perdão é a chave que abre a porta dessa prisão. Reflita agora sobre sua vida. Há alguém que você precisa perdoar? Há alguma mágoa antiga que você tem cultivado como se fosse um tesouro? Há algum ressentimento que você justifica como legítimo? Se sim, este é o momento de libertar essa pessoa e libertar a si mesmo. Declare perdão em voz alta, mesmo que seus sentimentos ainda não acompanhem totalmente. A decisão de perdoar precede a cura emocional. Chegamos ao final desta jornada de reflexão, e meu desejo é que o Espírito Santo tenha tocado profundamente seu coração. A oração não é um ritual vazio, mas um encontro sagrado com o Deus vivo. Quando oramos com sinceridade, humildade, fé e obediência, o céu se abre e experimentamos a presença transformadora do Altíssimo. Se você reconhece que tem orado de maneira errada, não se desespere. O arrependimento sincero abre todas as portas que o pecado fechou. Comece hoje uma nova jornada de intimidade com Deus. Deixe de lado as orações mecânicas e busque comunhão verdadeira. O Espírito Santo está esperando por você com braços abertos. Quero agradecer de coração por você ter dedicado seu tempo
para assistir esta mensagem. Sua presença aqui é importante e sei que Deus tem propósitos eternos para a sua vida. Se esta palavra abençoou você, inscreva-se neste canal. Deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus falou ao seu coração. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois temos muito mais conteúdo transformador preparado para você. E não se esqueça, se você deseja aprofundar sua intimidade com Deus, nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma ferramenta poderosa que vai revolucionar sua vida de oração. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida. Até o próximo vídeo.